Graça e paz, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje de como planejar o culto infantil. Bem, eu trabalho com a área da educação infantil há cerca de 20 anos e tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi por experiência. Então, as dicas que eu vou passar aqui não é baseada em psicólogos, pensadores, não. São exatamente a experiência, o que acontece comigo e com a minha equipe dentro de sala, né? Eu tô falando de sala de aula, mas é específico para a sala de aula do departamento infantil, do evangelismo infantil, né? Nós vamos falar primeiro de planejar o culto infantil, aquele mensal, aquele que as igrejas geralmente cedem o espaço para que a gente faça uma vez por mês. É o nosso planejamento de hoje. Então eu vou passar um planejamento modelo com dicas práticas, principalmente para você que é iniciante ou não. E vamos passar da forma que nós trabalhamos e que está dando certo há 20 anos. Primeira coisa que a gente deve fazer, claro, é orar ao Senhor, estar se consagrando, lendo a palavra. Isso aí é fundamental para um líder, para qualquer cristão, né? Mas se você é líder de criança ou de qualquer outro segmento, jovens, senhoras, tem que estar jejuando, tem que estar orando, tem que estar lendo a palavra, tem que ter propósito, tá certo? Até porque a gente vai estar, no caso do departamento infantil, nós vamos estar ensinando essa criança que ela é um discípulo. Ela é uma criança, mas ela é um discípulo de Jesus. E além disso, o principal é que ela tem que cumprir o ID. Na verdade, a criança ela tem que ter o desejo de falar para outras crianças de um Jesus que é amigo dela. Se você observar hoje nas escolas, em hospitais, em qualquer lugar que você trabalhe, você como profissional, você não pode estar falando, olha, porque Jesus salva, Jesus cura, não pode de forma alguma, porque é antiético, segundo as empresas. Mas aí você pode atacar lá nas crianças, ensinando para lá na tua igreja ou nos teus momentos de encontro com elas, e elas se tornam um canal. Você não pode falar, mas a criança pode falar. Ela ainda tem essa liberdade, graças a Deus por isso. O culto infantil você precisa planejar a partir de um tema. Qual é o tema que você vai trabalhar no seu culto infantil? Quais são os objetivos? Quando você escolher o seu tema, você tem que escolher o objetivo desse tema. Então é importante que você siga uma sequência. Você escolhe o seu tema. Vamos dizer que nós vamos escolher a Arca de Noé, porque é um tema muito conhecido, nós conhecemos ele quase em todo o culto infantil, acho que todas as igrejas já trabalhou esse, acho que quase todas as igrejas já trabalhou esse tema com as crianças, porque ele é muito gostoso, não só pelo fato de ter animaizinhos, mas pelo fato do dilúvio, pelo fato de Noé ser um homem legal, um homem justo, né? E assim, dá pra fazer teatro, dá pra fazer decoração, dá pra você fazer tudo com esse tema. Então vamos pegar ele como modelo, tá? Mas não vai passar o ano todo falando, né? Noé não. Então pronto, vamos escolher. Escolhi Noé. Noé é um homem justo. Qual o objetivo que eu tenho nesse tema? De repente eu posso ter como objetivo mostrar que Noé era um homem exemplar, né? Diante de tanta gente ruim, tanta gente pecando, Noé era um homem exemplar, seus filhos eram obedientes. Então Deus, quando olhou para ele, achou aquela família muito linda, se agradou, e aí teve um particular com ele. E aí perguntar para as crianças, né? A partir daí você já vai desenvolvendo. Crianças, no mundo que a gente está vivendo hoje, se o Papai do Céu olhar para você, ele vai ficar feliz com o seu comportamento? Você está se envolvendo com as coisas feias desse mundo? E daí você vai desenvolvendo. Você tem que ler todo o texto, você tem que compreender todo o texto bíblico. A partir daquele texto bíblico, você vai criar algo que seja específico para as crianças, na linguagem dela. Na hora da leitura, é importantíssimo você usar a sua Bíblia, ler a forma original, não criar. Vamos ler o texto bíblico que foi feito aqui, adaptado pela professora tal. Não é legal. É bom você ler realmente a Bíblia e a historinha você pode adaptar para contar na linguagem dela, mas você também não pode fugir.
Não pode fugir, inventar uma partezinha lá, que não morava na rua tal, número tal, não. Não vai inventar besteirinhas não, porque fica parecendo um conto de fadas, né? Quando você escolhe o tema, depois que você preparar toda a sua reflexão, você vai analisar quais as músicas que vai dar certo com aquele tema ali, que já vai ajudar aquelas crianças a memorizarem. Eles vão ligar história, música, personagem. É bacana, porque a criança, ela tá muito aberta para essas coisas, para essas novidades, que não são novidades, não é novidade, mas são maneiras dela memorizar, através da audição, que ela tá ouvindo aquilo, lógico, ela vai ficar antenada, através de gestos, você vai fazer uma música coreografada, aí vai fazer um gestinho, ela já vai lembrar, quando ela lê, ouvir aquela musiquinha, ela já vai chegar pra alguém e falar assim, olha essa musiquinha aí, a musiquinha que conta a história de Noé. Como assim história de Noé? Ela vai contar porque a minha professora contou assim, 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 por causa de uma música que ela vai ouvir. São bons recursos. Você usa fantoche, usa gravuras, slides, tudo isso para melhorar e para deixar mais rico a forma que você vai passar para a criança. É importante você observar a faixa etária dessas crianças. Se você tem uma grande quantidade de crianças com 5 anos e as outras lá com 12 anos, você tem que ter cuidado em passar esse conteúdo de forma que os mais novos e os mais velhos compreendam. Você não pode deixar, não pode focar só nos pequenininhos, porque os grandinhos vão ficar meio... A não ser que você faça um trabalho assim. Os grandinhos podem apresentar um teatro, porque eles vão aprendendo durante os ensaios, eles vão apresentar um teatro para os mais novos. De repente, os mais novos apresentam um louvor, onde os maiores ficam assistindo. De forma que eles vão estar participando do culto, tanto colaborando, né, porque eles têm talento, eles são muito talentosos, as crianças têm dons lindos, e a gente tem que começar a explorar desde pequenininho, né, passar o microfone, pedir para ele ler versículo, tá? Na leitura da palavra é importante que você não leia. Olha, você fazer uma leitura de 20 versículos é muita coisa para uma criança. Você pode pegar o texto base para o seu culto, digamos 3 versículos, vocês leem, depois pede para a igreja repetir, é muito gostoso, porque fica uma coisa assim bem participativa, é muito bom, e as crianças ficam na expectativa também de ouvir a igreja, muito legal. E seguir uma sequência, você não... Começa um culto que você não sabe o que está fazendo. O que a gente faz agora? E fica com aquele papel na mão e fica lendo o que está acontecendo. Não é legal. É legal que você prepare seu roteiro junto com a sua equipe e já coordena antes isso tudo, né? Olha, nós vamos ter o louvor com as menininhas tal, os menininhos tal. Essa equipe aqui vai fazer o louvor. Então vocês já se preparam para isso. Vai dando as coordenadas de forma assim discreta, né? Com simpatia também. As crianças, elas se assustam com pessoas que são muito grossas, né? Você vai chegar num culto infantil, tá lá aquele monte de criancinha tudo bonitinho, perfumada. Aí você chega, paz do Senhor, vamos ouvir agora o conjunto não sei o que lá. E aquele conjunto vem pra cantar já assustado, né? Depois que canta amém, vamos agora ouvir a leitura da palavra com o irmão não sei quem, irmão Juninho, aí vem Juninho, pega o microfone, Juninho. Gente, não é assim. A gente tem que ter carinho. Se quando adulto já gosta de carinho, imagina uma criança, não é verdade? Então seja sorridente, preste atenção na sua sequência, deixa a sua colinha um pouquinho de lado, né? Observe de vez em quando, deixa lá numa mesinha que você possa de vez em quando dar uma coladinha para você não se perder. Nós geralmente fazemos oração, né, no início, louvores. A gente prioriza ainda 2 hinos da harpa, porque são lindas as canções, falam profundamente o coração, são relíquias que a gente deve estar passando de geração em geração. É um conceito nosso, né? Meu também, acho que são lindos. Então ainda não abri mão, nem quero abrir mão dos hinos da harpa. Feito essa parte, a gente canta os corinhos coreografados. Depois chamamos o grupo infantil para cantar. Se tiver alguma criança que quer dar um testemunho, a gente chama essa criança para contar o testemunho. Geralmente o testemunho de uma criança é assim: pode ser uma igreja, quero agradecer porque tirei 9 na prova. E pronto.
Só que esse 9 na prova vai falar tanta coisa, tá falando de uma criança que antes, quando não conhecia Jesus ou quando não tinha um temor de Deus, era desobediente, e aí não estudava, aí depois que ela conheceu a Jesus, ela começou a obedecer papai e mamãe, a estudar, e aí ela tirou uma boa nota, e ela já começa a atribuir essa bênção a papai do céu, porque já começou a transformar o caráter dela, porque é uma transformação, é algo muito lindo. Depois que alguém chega e conta algum testemunho, canta algum hino, a gente faz a leitura da palavra, apresenta um teatro ou um fantoche, que ele dá abertura para a palavra. Geralmente ele vem fazer a introdução, né? É muito rápido, geralmente os nossos teatros, eles não podem ultrapassar 10 minutos porque fica muito cansativo. Do mesmo jeito, a reflexão, a gente não ultrapassa 15 minutos porque as crianças, elas perdem a concentração. A gente tem que ser muito objetivo, mas também tem que ser muito bem trabalhado. Então, baseado nisso, vamos recapitular, certo? Tema. Por que você escolheu esse tema? Qual o objetivo desse tema? Aí você separa as músicas, os louvores, uma reflexão, com média de 15 minutos. Você pode introduzir no seu culto um teatro, fantoche, slides, alguma coisa que venha complementar, tem que ser algo que dê sequência, por exemplo, ou o teatro antes e depois a reflexão, ou a reflexão antes e o teatro para fechar, certo? Músicas coreografadas é legal porque ajuda as crianças a memorizar, e é bacana também que você fique repetindo o versículo que você está trabalhando, o texto que você está trabalhando, né? Se for alguma coisa sobre Jonas, você pega um versículo-chave de Jonas para eles ficarem lembrando, quando eles quiserem ouvir, ou, aliás, contar para outra pessoa a história de Jonas, ele vai lembrar do versículo, opa, tá lá no livro tal, capítulo, versículo tal, então ele vai ajudar a memorizar. Não esquece de estar orando, adorando, e lembre-se, culto infantil não é show, culto infantil não é circo, tá? É algo muito sério, é o momento que as crianças se preparam para apresentar o que elas têm ao Senhor diante de outras pessoas. É culto do mesmo jeito. A gente às vezes chama cultinho só por ser carinhoso, mas é culto infantil. Ele é um culto de adoração a Deus. Graça e paz. Espero que essas dicas tenham ajudado. E vamos trazer muito mais coisas. No que você tiver dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, tudo que a gente está fazendo é por experiência mesmo, que está dando muito certo na nossa congregação. Louvado seja Deus por isso. Mas se você quiser deixar alguma dica, alguma sugestão, deixa aí, tá certo? Alguma pergunta, deixa aí, tá bom? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal e fica na paz de Cristo.